Bom dia, pessoal, meu nome é Felipe Oliveira, estamos aqui hoje na cidade de Valente, Bahia, na frente da fábrica da APAEB, para a realização de uma entrevista com o diretor-geral. E meu colega está aqui, ele vai falar um pouco sobre o que a gente vai abordar nessa entrevista. Olá pessoal, meu nome é Kaique Lima e hoje nós viemos aqui na fábrica APAEB para nós apresentarmos um pouco mais sobre os processos produtivos e administrativos e sobre os avanços tecnológicos. Vem com a gente um pouquinho nessa entrevista. Bom, primeiramente a gente quer dar bom dia, né? A gente veio aqui para entrevistar o diretor, não é isso? A primeira pergunta que a gente tem a fazer, que é sobre o tema que a gente vai abordar, na verdade, é os sistemas produtivos e administrativos da APAEB. E a primeira pergunta que a gente tem a fazer é como foi o processo de surgimento da APAEB, porque acredito que muitas pessoas hoje não têm esse conhecimento, né? Quem sabe mais, quem tem mais o conhecimento sobre como surgiu, de onde surgiu, são, né, os mais velhos, as pessoas que já estão mais vividas. A juventude de hoje em dia acredito que não tenha esse conhecimento, né? Então, a gente gostaria de saber como foi o processo de surgimento da APAEB. Bom, eu sou Luciano, hoje sou responsável pela parte industrial aqui da fábrica, né? Sobre o surgimento da APAEB, ela surgiu lá na década de 80, né? Da necessidade dos pequenos produtores em comercializar seus produtos. Naquela época eram os produtos da agricultura familiar. E aí então, alguns produtores se reuniram, criaram uma associação, né? E montaram o posto de venda, que hoje é um dos maiores supermercados da cidade, onde esses associados traziam seus produtos, né? Colocava à disposição da venda, comercialização, e no final eles retiravam o valor de custo dele e o lucro era revertido em comprar outros produtos. E aí foi o primeiro projeto da APAEB e ficou sendo um supermercado onde a finalidade principal dele é comprar o produto da agricultura familiar dos seus associados. Logo em seguida, como a nossa cidade tem muito sisal, inclusive é denominada a capital do sisal, surgiu a preocupação também de começar a comercializar esse sisal, que até então os pequenos produtores, esses mesmos associados, né, dessa associação APAEB, venderia para atravessadores, que a comercialização era feita em concessão do Coité, e o preço que o pessoal pagava não compensava nem a colheita do sisal, na verdade. Na maioria das vezes os produtores tacavam fogo ou desmatavam para dar alimentação ao gado. E aí foi quando surgiu o segundo projeto, né, que foi a batedeira, onde a gente começou a beneficiar as fibras e fazer exportação, mais ou menos na década de 90. Então a gente vendia a fibra in natura para que outras fábricas, né, de outros países, Europa, Estados Unidos, fizessem o processo de fiação e tapetes lá. Mais adiante começou a se sonhar, né? Teve uma visita de um dos diretores da APAEB a uma fábrica dessa, onde a gente era fornecedor, né? Ele era cliente nosso. E aí visitou toda a estrutura de fiação, de tecelagem e começou-se a sonhar. Só que pequenos agricultores que não tinham, né, como financiar uma fábrica nesse porte. E aí foi quando começou a se negociar com os bancos. Inicialmente, alguns parceiros da Europa foi fiador, né, do projeto. E foi quando surgiu a fábrica, que foi montada em 96, para agregar valor às fibras. E aí surgiu o surgimento da fábrica aqui, onde hoje a gente faz fios, corda, tapetes e carpete de sisal e comercializa. Temos hoje, estamos instalados em mais ou menos 15 mil metros quadrados, temos 400 funcionários. Então esse foi o processo, né? O decorrer do início até a atualidade, né? O senhor poderia mencionar todos os setores produtivos que estão contidos na fábrica? Sim. A gente tem um setor de beneficiamento, que é onde a gente recebe as fibras dos produtores, né? E faz a seleção delas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e faz um processo de sedamento, onde retira o pó e as impurezas da fibra para iniciar o processo de fabricação. O segundo processo é o processo de tinturaria, onde a gente faz o tingimento das fibras nas cores desejadas pelo cliente. Depois desse processo, a gente tem o processo de preparação das fibras, onde a gente vai fazer um penteamento, né, de todas as fibras e uma emenda. A fibra vem mais ou menos com
1 metro, né, de comprimento, a gente tem que emendar em até 800 mil metros para poder iniciar a fabricação de fios. Depois vem a fiação, que é a fabricação de fios com uma perna, onde a gente transforma, né, essas mechas de sisal que foi preparada na preparação em fio de sisal com uma perna. Logo após a gente tem o processo de retorcimento, que significa retorcer o fio, criar ele, fazer com 2, 3, 4 ou 5 pernas. Após isso a gente tem um processo de rasamento, que é o processo de depilar o fio, né? A gente sabe que o sisal ele tem muito pelo, tal, então a gente tem que depilar ele para retirar aquelas rebarbas do sisal, que é o processo de rasamento. Em seguida a gente tem a cordoaria, onde a gente faz corda de sisal também, de 5 a 50 milímetros, com esse fio retorcido, e temos a tecelagem. Na tecelagem a gente faz o carpete de sisal, transforma o fio de sisal em carpetes. Logo em seguida a gente tem o setor de checagem, que é onde passa todos os tapetes, faz o processo de checagem, né, para tirar algumas impurezas, alguma bucha, algum defeito que ficou do processo produtivo, né? E por último, a gente tem o setor de produção de tapetes, é onde a gente faz o corte desses carpetes e vende como tapetes menores, capacho, para a porta, tapete de 1 metro, 2, 3, de acordo com a solicitação do cliente. E, por final, a expedição, que é onde recebe todos os produtos acabados e faz os translados até o cliente. Certo, e aí no caso a questão dos tapetes é da forma que o cliente pedir, né? A cor, design... Tamanho, exatamente. Solicitação e pedido do cliente. Certo. Você poderia citar quais são os principais setores produtivos das Paeb, ou aqueles setores que mais têm demanda, né? Os que mais produzem, assim, que mais têm quantidade de produção, aqueles que realmente tá em foco, né? Que o pessoal mais pede, se é de carpete, de corda... Olha, o que a gente mais faz hoje é fio, então é o setor de fiação. No setor de fiação, a gente faz as matérias-primas para todos os outros setores e de lá a gente vende muito fio, principalmente o fio Bailey, que é um fio agrícola, usado para amarração de capim. O nome chamado é feno, né? Que é capim para alimentação de vaca leiteira, de cavalos, então a gente vende muito isso para o mercado internacional. Certo. Como tipo assim, o mundo hoje está sendo mais tecnológico, nós gostaríamos de saber se a fábrica daqui para o futuro pretende implantar mais máquinas tecnológicas que pretende sim, tipo, ter inteligência artificial, que elas poderiam além de ter um funcionário para operar, ele mesmo se operaria sozinho através de um meio de computação autônomo. O processo de sisal, digamos assim, é um processo bem decadente de tecnologia. As máquinas de 1970, certo? Não existe mais fabricação para elas, mas a Paeb tem se preocupado com isso. Inclusive a gente já iniciou esse processo, né? A gente sabe que a indústria 4.0 está vindo aí a todo vapor, e apesar de ser um processo que não tem tecnologia no mercado, a gente montou uma equipe interna aqui na fábrica, né, de mudança e inovação. Então essa equipe faz parte de um engenheiro de automação, né, um engenheiro mecânico, alguns mecânicos e eletricista, onde a gente estamos num processo de modernização, já vai fazer mais de 2 anos, né, onde a lubrificação, a gente precisa de muita lubrificação na máquina. Essa lubrificação hoje já é feita automática, através de um computador, onde a gente define lá qual a quantidade de óleo que a gente quer que lubrifique cada peça, cada local. Isso é feito já automaticamente, né? A gente tem o processo de apontamento de produção, que é feito também de forma eletrônica. O computador vai contando os metros e tal, e passando isso para a gente. Processo de qualidade, se desemenda algum fio, ou quebra alguma mecha ali, ou vem alguma bucha no meio, o sensor já detecta isso e a máquina já para ali para fazer a correção. A gente tem um sistema, né, informatizado com PLC,
E hoje a gente conecta o notebook na máquina quando ela dá algum tipo de defeito e automaticamente sai na tela do notebook lá aonde é que está o defeito, para o mecânico, o eletricista ir lá direto nesse defeito e conseguir consertar. A gente normatizou todas as máquinas na NR12, são vários sensores que automaticamente, quando o operador precisa entrar até na parte das máquinas, só consegue abrir-se as portas quando a máquina está totalmente parada, né? Ele não consegue ter acesso, as máquinas tudo enclausuladas, e aí quando ele pede para parar, assim que a máquina para, que libera as portas para ele entrar, a gente também eliminou 100% os acidentes na fábrica com isso. Então, a gente está trabalhando em cima disso, é um processo longo que vai demorar vários anos. A gente tem mais de 300 máquinas para fazer, né? Mas que está dando certo e está acontecendo. Alguns pontos que teria que ser feito pelo operador, inclusive parte que teria que se esforçar. A gente montou alguns equipamentos que hoje faz também automático. Então, a fábrica está avançando em relação a isso aí. Está lidando muito bem com a questão da robotização, da implementação das tecnologias, né, no caso. Sim. Saindo um pouco agora de setores produtivos, a gente gostaria de saber assim, quais são os processos administrativos inclusos no sistema da APAEB, né, a questão da administração. No caso, cada setor de produção ele tem uma administração? Tem. A gente tem os setores administrativos, né, para dar apoio à produção. Temos o setor de RH, que cuida de toda a parte de admissão, demissão, segurança do trabalhador, saúde do trabalhador, folha de pagamento, né? Distribuição de EPIs. Então tem o RH para cuidar de tudo isso. Tem uma parte financeira da PAEB, que cuida de todo o setor financeiro, né? Cuida de todas as finanças. Tem uma parte comercial, que é a parte de vendas, né? O setor de vendas, vende mercado interno, mercado exterior. Temos vários vendedores também externos, tanto no Brasil como fora. Temos o setor de compras e almoxarifado, que é onde compra matéria-prima e armazena, né? Tanto matéria-prima como peça. Tem uma parte de manutenção, que cuida da manutenção de todas as máquinas, precisa dar esse apoio. Temos uma coordenação administrativa, né? Que cuida dos processos administrativos da empresa. Né? E temos a gerência, né? Gerência industrial e de produção, para cuidar da produção da fábrica. Hoje todo o nosso processo é normatizado pela ISO 9001, todos os nossos produtos têm um selo de qualidade ISO 9001, então existe todo um procedimento para cada setor desse trabalhar, tanto o setor administrativo como os setores produtivos, que esse procedimento vem garantir uma qualidade no nosso produto e garantir a permanência do selo, né? A gente é auditado a cada ano para ver se realmente nosso produto tem qualidade, se é uma empresa séria, se é uma empresa que tem comprometimento com o trabalhador. Então vem a equipe aqui os auditores fazer a auditoria. Então é administrado através desses procedimentos para que a gente garanta esse selo. Certo. O senhor comentou aí da questão da manutenção de peças das máquinas, né? A PAEB também, ela fabrica alguma peça? No caso, ela além de ela fazer a manutenção das peças que pode eventualmente dar um defeito, que elas vão fazer a manutenção, né, a correção, também há a produção de peças assim para máquinas aqui dentro? Sim, a gente tem uma oficina mecânica que produz aí em torno de 60% das peças que a gente precisa para a máquina. Então, só aquilo que a gente não tem know-how ainda para produzir, que é comprado fora, tipo correia, rolamentos. As demais peças é todas fabricadas aqui e a manutenção também interna feita por nossos mecânicos. Essa é a questão também da economia da empresa também, né? Exato. E, inclusive fabricação de máquinas, né? A gente já consegue fabricar algumas máquinas que a gente precisa no processo através da nossa oficina. Isso é muito bom. E ao decorrer do tempo, vocês pretendem focar nisso e vocês mesmo aqui da fábrica conseguir todas as máquinas, construir, consertar, sem precisar correr para fora para pedir ajuda? Ou vocês querem ter autonomia própria da empresa para se erguer? A parte de manutenção, sim. Inclusive hoje a gente já domina toda a manutenção das nossas máquinas, né? A parte de fabricação de máquinas, infelizmente hoje a gente não consegue fazer uma máquina aqui e concorrer com a China. Então a gente estamos importando algumas máquinas da China, porque se a gente fosse fabricar aqui, a gente gastaria 3 vezes mais do que o valor de importar. Então a gente já consegue
importar algumas máquinas da China, né? Que atendem nossa necessidade com um custo bem pequeno. Então, para a gente, essa parte de fabricação não compensa. Já a manutenção, sim, a gente já domina 100%. Exatamente. A questão da metodologia que a PAEB utiliza na administração, você poderia citar algumas? É isso que eu terminei de citar para você, né? A nossa metodologia é através dos processos, dos procedimentos, né? Cada setor tem uma série de procedimentos, uma série de regras, de registro para ser feito, para que garanta. Então, a gente administra através da normatização da ISO 9001-2015, para garantir o nosso selo de qualidade. Então, todo procedimento aprovado pela essa equipe da ISO, né? Que são auditores externos, onde a gente faz a administração através desse procedimento. Certo. Hoje em dia tem visto que o avanço tecnológico, robótico e inteligência artificial, como que a PAEB pretende modernizar-se em questão da indústria e as tecnologias avançadas? A questão que o senhor já falou da modernização, né? Que a PAEB já tem avançado muito. Mas aí, no caso, tem alguns planos futuros, né? A pergunta quis dizer mais ou menos isso. Alguns planos futuros para implementar mais tecnologia ainda na fábrica do que já tem? Sim. É tanto que a gente contratou, né, implantou uma equipe só para isso, para cuidar das tecnologias da fábrica. Então, a gente já fez muito avanço, desde da portaria até nossa fábrica, né? Hoje, a entrada na portaria dos veículos já é de forma automática, como se fosse um pedágio, onde o pessoal tem um chip ali, os funcionários, os fornecedores, os clientes, as pessoas que frequentam a fábrica, né? Já entra de forma automática, tem uma antena que lê lá, o pessoal entra, sai, fica registrado todos os horários, sem ter que ter a pessoa, né, o ser humano lá na portaria para fazer isso, e se avançou na fábrica. Então a gente pensa realmente para o futuro em automatizar todas as nossas máquinas. Então a gente está com um processo de automatização, conforme eu citei para vocês aqui no início, e a nossa pretensão é essa, que a gente implanta o máximo de tecnologia possível para facilitar, né, a produção, a qualidade e também a redução automaticamente de mão de obra, de esforço do ser humano. Sendo que a gente não consegue, né, no processo cinzal, trabalhar 100% robotizado, a máquina funcionar só. Mas hoje a gente já consegue do computador dar um comando para a máquina, mandar ela iniciar, né, fazer tudo pelo computador. Tem a questão do sensor, né? Desculpa interromper. Tem a questão dos sensores, né, que o senhor pronunciou, que é quando na máquina por exemplo, na visita técnica que a gente veio, tem a máquina de fazer bobina, e aí tem a questão da programação, que quando acaba rompendo o fio, a máquina para, né? Essa é a questão dos sensores. Sim, já tem sensores, né? O rompimento do fio, sem que o operador veja, a máquina para ali para não causar um estrago, né? Se vir algum problema de qualidade, uma bucha no fio cinzal e tal, a máquina também para que esse problema não passe até o cliente. Então o operador vai chegar lá no painel e vai dizer o que foi que aconteceu, por que parou, e ele vai corrigir o problema. A gente implantou inversores em todas as máquinas nossas, né? Que antigamente era manual, embreagem manual e tal. Hoje quem faz tudo isso é o inversor, né? A partida da máquina, a parada, nada manual mais. Então, vários avanços. Claro que a gente não conseguiu chegar em todas as máquinas ainda, mas a pretensão para o futuro é essa. Que a gente tenha todas automatizadas aqui, facilitando, né? A qualidade e a vida do operador. Certo. Então, o seu Jussiano foi entrevistado aqui, o diretor da PAEB, diretor-geral, né? Foi entrevistado aqui por Felipe e por Kaique, né? Que são representantes da turma do Jovem Aprendiz. Percebe-se que hoje a PAEB emprega 400 pessoas, 400 funcionários, isso? Aproximadamente. Eu acredito que deve ser até um dos maiores plantel de Valente, né? De acolher o público de Valente. Percebe-se que na visita técnica está havendo uma ampliação da empresa. Há uma quantidade prevista para um futuro próximo, ou um pouquinho a longo prazo, de contratação de mais quantas pessoas para a fábrica, mais ou menos? O senhor acreditaria? A gente está fazendo uma ampliação, né, de mais 2 galpões, de uma tinturaria também, que nossa tinturaria hoje meio que manual, então a gente está implantando uma tinturaria automática, né?
A gente hoje tem vários depósitos alugados também na cidade, que a logística acaba atrapalhando o nosso processo aqui. Então os galpões é mais nessa intenção de a gente ter todo o nosso produto aqui mesmo na fábrica, fazer esse controle, né? E aí, com essa ampliação, a gente pode estar contratando até mais 100 funcionários aí no futuro, nos próximos anos. Perfeito. Mais alguém? Fiz só uma última pergunta. Uma coisa que quando nós veio aqui na fábrica, nós vimos que vocês estão implantando outro meio sem ser do sisal, tipo umas cordas sem ser pela fibra do sisal. Vocês estão vendo que no futuro talvez a juventude não se interesse mais pelo sisal e assim estão Pelo plantio. pelo plantio do sisal e estão decorrendo a outro meio de fuga, tipo um meio de fuga. Sim. Em questão de vai que no futuro o sisal não exista mais. A gente tem um grande concorrente, né, desde o surgimento da fábrica, que é o sintético. Então, tudo isso que a gente faz de sisal, o pessoal consegue fazer de sintético. O diferencial da PAEB é justamente esse. O sintético é poluidor, né? O sintético, quando amarra o feno de sisal, como eu expliquei para vocês, e o animal ingere, ele pode causar até a morte dele, né? Porque causa infecção no intestino. O sisal não, ele pode ingerir normalmente junto com capim. E essa é a nossa vantagem. Só que, principalmente no Brasil, no exterior, o pessoal tem até uma visão diferenciada do natural, né? Do social, tal, do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente. Mas, infelizmente, essa consciência ainda não se tem no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente tem perdido muito espaço para o sintético. As pessoas têm vendido muitas máquinas que faz essa parte de fenação, que trabalhava com sisal e comprado do sintético. Então, a gente está perdendo nosso cliente para a gente mesmo. Se a gente tivesse o material sintético aqui, a gente poderia comercializar para esses clientes que não retornarão ao sisal de forma nenhuma, né? E ganhar um espaço no mercado. Então foi isso que a gente pensou. A gente está importando, fazendo importação, né, da Europa, desse material sintético, e um desses galpões vai servir para isso, para a gente comercializar esse produto e atender esses clientes que migraram do sisal para o sintético, para a gente não perder espaço, não perder mercado. Você vai ganhar o mercado do sintético com o mercado do sisal podendo oferecer também. Exatamente. Então você vai ter as duas condições. Vamos ter as duas condições, porque nossos clientes saíram, né, de comprar com a gente e foram comprar do concorrente. Então a gente vai ter os dois produtos aqui na fábrica. Agora em agosto já está chegando, até final de agosto, está chegando os containers que a gente chegou e a gente vai começar já a distribuir. No mais, acredito que é isso, né? A gente agradece aqui ao tempo que o senhor tirou para dar essa entrevista. A gente veio com realmente esse intuito de buscar um pouco mais de informação. A gente se interessou bastante por essa entrevista, a gente se empolgou bastante. A gente acabou atrasando na vinda, né? Porque algumas pessoas que iriam vir acabou não podendo. Mas, no mais, é só agradecer, certo? Assim que a gente tiver a oportunidade que surgir mais, né, no caso, mais novidades dentro da fábrica, que a gente tiver a oportunidade de fazer uma nova entrevista para falar só sobre as novidades, a gente vai fazer também. E agradecer. No máximo, A gente que agradece a vocês pela visita, pela entrevista, dizer que essa é uma das funções da PEP também, né? Tá servindo a comunidade, tá formando jovens, que nem vocês, inclusive. O projeto tem essa intenção, né, de você estar lá na escola, depois vir para cá, conhecer a parte técnica, né? Apesar de que o jovem hoje não quer trabalhar nessa parte do sisal, mas esse é um processo. Eu comecei há 25 anos atrás aqui, trabalhando nas máquinas, conhecendo, e por conta disso que hoje eu consigo administrar o projeto dessa dimensão, porque realmente eu conheço a realidade de cada máquina lá. E isso não vai ser diferente com vocês. Já passaram vários projetos dos jovens aprendizes aqui, e a gente está aproveitando vários. Tem hoje aqui encarregado, supervisor, técnico de segurança, almoxarife, comprador, que surgiu dos jovens aprendizes. Então, existe um mercado aqui em Valente para isso, sem precisar que vocês saiam para fora. E a PAEB faz essa ponte, desde o processo que você inicia, até quando vem para cá, continua os treinamentos, e aqueles que se destacam, realmente a gente ensina uma profissão e acaba ocupando cargo, como eu falei para vocês aqui agora. Bom, é isso, né? A gente que só tem a agradecer por essa oportunidade. E como eu falei, como eu citei, assim que tiver mais oportunidade, a gente vai aproveitar. A gente busca conhecimento sempre, né? Muito obrigado.
Graduação.